Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Casal Miranda. Tudo bem com vocês? Aqui nós estamos muito bem, né, Camila? Sim, graças a Deus estamos bem, lutando dia após dia para manter um relacionamento feliz, saudável. Manter a chama acesa. E hoje nós vamos abordar um tema bem polêmico, um tema bem delicado. Divórcio. Quando a pessoa diz assim, vou me divorciar. Eu fiz até questão de colocar um ponto de exclamação e um ponto de interrogação logo em seguida, porque as pessoas não se casam para se divorciar. As pessoas não têm nos seus projetos o divórcio, né? Mas em muitos casos ele chega um momento que ele vem. E talvez o divórcio está batendo aí na porta do seu casamento. Há um bom tempo já. Você já vem cogitando a hipótese de se divorciar, você já vem planejando, inclusive, o que fazer, para onde ir após o divórcio. Você só não falou ainda porque não encontrou o momento certo, porque você acha que já chegou ao limite esse casamento. Dentro aqui dessa edição do podcast, nós vamos nos esmerar, nos esforçar para que, se existe ainda uma chance para você, para o teu relacionamento, você então vai enxergar, né, Camila? E é assim, a gente quer deixar bem claro que existem dois tipos de situações. Sim. As pessoas que são pessoas de bem e que infelizmente elas não estão conseguindo manter esse relacionamento, tá difícil, e aí vem esse pensamento do divórcio. Mas existe a questão das pessoas que estão num relacionamento abusivo, que tem agressão. Aí a gente não está falando com essas pessoas. Esse tipo de situação, realmente, você não vai ficar com uma pessoa que corre o risco de tentar ou fazer alguma coisa contra a tua vida. Então não é para essas pessoas que a gente está falando. A gente está falando agora para pessoas de bem, que são pessoas de caráter, porém não se amam e não estão conseguindo manter esse relacionamento. Tem alguma coisa ali impedindo desse relacionamento prosseguir. Vamos aqui dar um abre aspas. Eu costumo chamar ou dizer que esses relacionamentos onde há comportamento abusivo, onde há agressão, traições uma em cima da outra, eu costumo dizer que esses relacionamentos eles nem deveriam ter começado. Então, eu não quero aqui generalizar. Se você passou por um divórcio e é aquele casamento que nunca devia ter acontecido, graças a Deus, levanta a mão para o alto, segue em frente, segue sua vida. Se você está num relacionamento assim, onde você percebe que nem deveria ter começado, começou de um jeito errado, começou de uma forma nada conveniente e está num ponto que você está sufocado ou sufocada. Então, é um caso que a Camila falou. Nós queremos dirigir o podcast hoje para aqueles casais que se amam, que começaram uma história juntos, porém as situações, as pedras, elas vieram surgindo, assim como também surgiram para nós. E chega um momento na vida desse casal que um olha para o outro e diz assim, e agora? O que é que a gente vai fazer? Eu não vejo mais saída. Não é pelo fato de você não estar vendo saída que não exista uma saída. Talvez é exatamente isso que está acontecendo. Você não está vendo uma saída. Então é sobre isso que nós vamos falar. Vamos colocar aqui, Camila, em questão uma das situações que nós vivemos que levou a gente a pensar no divórcio. Por exemplo, eu falo por mim. De tanto a gente tentar se encaixar, talvez quem esteja de fora e assistir os nossos podcasts anteriores chamaria a gente de fresco. Esses são dois frescos. Tinham tudo para dar certo, dois sem vergonha, e ficavam achando chifre em cabeça de cavalo. Só quem viveu uma situação assim é quem sabe. Nós vivemos uma situação de quase divórcio, então nós sabemos o que estamos falando. Talvez não conseguimos nos expressar ainda. Se fosse resumir a nossa vida numa música, eu resumiria ela na música do Zezé de Camargo e Luciano, A Ferro e Fogo. A nossa vida como era.
Eu resumiria ela a ferro e fogo. Dá uma ouvidinha depois. Dá pra dar uma palhinha? Vamos tentar. A ferro e fogo não dá, com tanta indiferença, vendo a vida passar. Tropeços e tropeços. Sabe cantar? Com tanta diferença, vendo a vida passar. Tropeços e tropeços, pedras no meu caminho. Foi só um jogo de azar. Palavras e palavras se perderam no ar. Tão perto dos seus olhos, longe dos seus carinhos. Então eu resumiria a nossa relação antes do estalo nessa música aí. Então, chegou um momento insuportável. Eu não tinha prazer nela, ela não tinha prazer em mim. Nós nos tolerávamos por vergonha de divorciar-se. Eu não tinha prazer de ir para casa, porque eu sabia que não teria um aconchego do lar. Ela não tinha disposição, ânimo para fazer as coisas para mim, porque eu não a tratava bem e eu colocava a culpa nela e ela colocava a culpa em mim. Então, duas crianças, dois neófitos, dois imaturos, que não aprenderam nada do que era relacionamento e foram aprender na prática ali realmente a ferro e fogo. Então, nós vivemos essa situação. Não aconteceu o divórcio, graças a Deus. Hoje estamos aqui bem felizes, mas quase. Então, o meu ponto de vista sobre nós dois é o seguinte: casamos novos, bem novos. Isso é bom, nós nos descobrimos juntos. Porém, nós não tivemos orientação de ninguém e não tivemos exemplos. Não tivemos bons exemplos. Então nós entramos no relacionamento como aquele que vai trabalhar numa empresa e pega um cargo sem ter experiência alguma. Sabe? Não sei se você consegue me compreender. Você é um advogado. Você estudou para isso. De uma hora para outra você entra num restaurante como cozinheiro. E você não sabe, não tem peculiaridades, você não tem dons para cozinhar. Então você vai suar a camisa. Você é um pintor de casa. Daqui a pouco você está trabalhando como borracheiro, trocando pneu de caminhão, você não sabe nada. Então você vai penar muito até pegar o jeito da coisa. Ela foi minha primeira mulher e única, e vice-versa, eu o primeiro homem dela e único. Na questão sexual não tínhamos experiência nenhuma, zero. Inclusive nós vamos fazer aqui nos próximos 3 podcasts falando sobre sexo, vida sexual. Vamos dar aqui bastante spoilers, vamos dar exemplos, conselhos, se vem ao caso. Tudo na intenção de ajudar, não de se aparecer ou de falar da nossa vida. Tudo na intenção de ajudar. E eu falo aqui uma situação delicada. A Camila ela demorou muito tempo. Nós já estávamos casados aí há alguns anos para que ela viesse sentir o primeiro prazer sexual dela. E eu perguntava, né, nas vezes anteriores, nos anos anteriores, eu perguntava e ela dizia, foi bom. E eu achava que estava tudo certo. Quando ela teve o seu primeiro prazer, ela me contou toda eufórica, toda feliz, porque é uma coisa nova. Eu fiquei com muita dó, fiquei muito chateado, fiquei muito feliz por ela, mas muito chateado por saber que isso não vinha acontecendo e eu achava que vinha. Então, inexperiência, tropeços em cima de tropeços. E aí a mulher, ela não sabe, não se conhece, e a gente, né, cristão, então assim, a gente tinha aquele medo de, ai meu Deus, como é que eu vou me conhecer? Tabus, né, barreiras. Se eu sou uma pessoa cristã, mas é uma questão assim, bem lógica. O parceiro te fazer se conhecer. É lógico. E aí, às vezes, vem aquela coisa da timidez, que nem a gente falou já no episódio, alguns episódios atrás. A questão da insegurança afetava muito. Porque daí eu não conseguia sentir prazer, porque eu era muito insegura. E aí eu tinha medo de me abrir, como é que eu posso colocar? O medo de me entregar 100%, com vergonha dele, tipo assim, achar algo feio, errado em mim. E aí isso, porque é muito psicológico, né? Então isso afeta na hora do ato conjugal ali. Teve uma vez que você me falou assim, como que eu vou saber se você está excitado por minha causa ou pensando numa outra pessoa?
Meu Deus! Insegurança. A faísca era tanta que já aconteceu algumas vezes, no momento do ato, ela fazer ou falar alguma coisa e eu ficar irritado e eu parar. Eu simplesmente interromper e a gente ficar muito bravo um com o outro. Então, quando a gente fala que chegamos ao quase divórcio, não é exagero da nossa parte, não é birra. Se tornou insuportável. E tem pessoas que têm vivido assim. Eu me lembro de uma senhora me contando um pouco da vida dela num dos atendimentos que a gente fazia, e esta senhora, com mais de 60 anos e mais de 40 anos de casada, ela disse assim: eu nunca senti prazer com o meu marido. Aliás, eu nunca senti prazer em nenhum momento da minha vida, prazer sexual. Aquilo me deu assim, uma tristeza muito grande por aquela senhora. 5 filhos, e muitos têm vivido nessa situação, porque vai levando, não dá para separar porque já tem vários filhos, vai sair mais caro o divórcio do que o casamento. Então, estamos aqui falando sobre essa questão. E às vezes a pessoa está tentando lutar para dar certo. Do jeito né? dela. Você quer divorciar? Tem certeza? Por que você quer divorciar? O que aconteceu no seu relacionamento de tão diferente que não aconteceu nos outros que ainda estão juntos? Será que não tem conserto esse problema tão sério? Essa frase que você diz assim: eu já fiz de tudo pelo meu relacionamento. O que é esse tudo? O que será que engloba esse tudo que você já fez? E se fez, por quanto tempo você fez? Porque uma pessoa, Camila, ela pode dizer assim: agora eu vou ficar bombado, vou ficar maromba. Aí ela desiste um mês depois. Isso leva um tempo. Por mais que você tenha uma disciplina, isso leva um tempo. A pessoa diz assim: bom, agora eu vou ter um hábito de vida saudável, eu vou eliminar todas essas doenças, hipertensão, diabetes que o meu corpo tem, eu vou mudar minha alimentação. Uma semana depois ela desiste. Isso leva um tempo. Para a criança nascer leva 9 meses. Para ela andar leva 11 meses. Minha mãe disse que eu andei com 3 meses. Tudo leva um tempo. E as pessoas elas não querem esperar esse tempo. Você plantou lá as suas sementinhas lá no sítio, na nossa chácara. Você ficou feliz porque 15 dias depois estava brotando. 15 dias. 15 dias. E para colher os primeiros frutos? Não, na verdade eu plantei bem antes. Só que daí toda semana a gente ia lá, regava. Depois de 15 dias que eu não consegui ir lá, que daí choveu, aí que veio o brotinho. Então, ó, que eu já tinha plantado. Você sabia que o bambu chinês, ele leva 5 anos, depois que ele é plantado, até nascer o primeiro brotinho, assim, demora 5 anos. Durante 5 anos você olha e você não vê nada. Ele só cria raiz. As raízes dele chegam a 15 metros antes de brotar. Você sabia disso? Mas também depois que ele cresce, depois de 5 anos que ele brota e começa a crescer, ele fica enorme, ele chega a 40 metros de altura. Há relacionamentos que já passou 4, 5, 6 anos e ainda não brotou. Você olha para ele e você diz assim: será que dá futuro? Mas o teu marido é um cara do bem. Ele é um cara que é um bom pai. Ele é trabalhador, ele é fiel a você. Ele só não é romântico. Ele só não é carinhoso. Tem os defeitos que todas as pessoas têm. Ele só não fala eu te amo com a boca. Quais são as maneiras da pessoa falar eu te amo? Tem tantas maneiras. A pessoa tira ali um tempo de qualidade para ficar com aquela pessoa. O toque. Às vezes a pessoa gosta de abraçar, gosta cafuné. de... Adoro cafuné. Tem pessoas que ela gosta de presentear. Ela gosta não, é a maneira dela falar eu te amo, ela presenteia. Não importa com o quê. Às vezes ela vai no mercado, a gente conhece um casal assim. A pessoa vai no mercado e faz uma compra e leva lá pra pessoa que ela ama. Nunca fala eu te amo, mas tá lá demonstrando. Às vezes a pessoa não fala em palavras, mas ela demonstra. E a gente tem que ter esse cuidado de perceber a maneira com que o parceiro demonstra pra gente o amor, né? Tem pessoas que elas criticam o parceiro porque, por exemplo, a mulher ela gosta de acessórios de ouro.
Dourados. Dourados. Aí no dia do aniversário dela, o parceiro vai lá e compra um brinco de prata e traz pra ela. Ela fala assim, você não sabia que eu não gosto de prata? Nossa, como é que pode, eu falar pra amiga, né? Como que pode um cara sem noção não sabe que eu não gosto de prata? Muito obrigado. Poxa, o rapaz foi lá, dedicou tempo e dinheiro para comprar um presentinho. Ah, mas foi de qualquer jeito. Você sabe se foi de qualquer jeito? Você está dentro dele para saber? É a maneira que aquela pessoa cresceu, é a maneira que ela foi criada que vai acompanhar ela pelo resto da vida. Existe uma coisa chamada bagagem que vai acompanhar a pessoa. Então, existem coisas no relacionamento que vai mudar. Costumes, hábitos, existem coisas que não vão mudar. Vai acompanhar a pessoa pelo resto da vida. Faz parte da impressão digital, faz parte do DNA, faz parte dela, da personalidade dela, quem ela é, algumas coisas, inclusive defeitos. Dá um exemplo de coisas que eu mudei depois que a gente casou, de tanto você insistir. Lembra de alguma agora? Vem assim na mente? Eu vou falar de você. Coisas que você mudou desde que a gente se casou. Você não falava. Você tinha um problema que você não falava. Você insistiu tanto que agora, meu Deus... Você chorava e eu não sabia o que estava acontecendo. De tanta gente falar e ela também foi amadurecendo, hoje ela tem facilidade em se expressar. Isso é muito bom para nós. Muito bom. Ajudou muito, né? Ajudou muito. E tem coisas que ela acompanha ela desde o início que a gente se conheceu, que até agora não mudou. Por exemplo, esses dias eu falei num podcast, ela é cheia de detalhes. Ela vai me contar uma coisa que aconteceu assim em 3 minutos, ela demora 20. Nossa, um rodeio. Pra me contar. Isso é coisa, eu acho que de mulher. Mulher gosta de contar toda uma história pra daí chegar no... Não, acho que não. Algumas mulheres. Você é assim. Então isso não vai mudar nela. Às vezes eu tô com pressa, eu tenho horário e ela fica contando e eu tenho que baixar minha bola, ficar ali ouvindo porque ela só tem a mim. Ela não tem filhos, um monte de gente aqui dentro de casa. E tem coisa que eu quero dividir com ele. Sim. Mesmo que eu tivesse filhos e amigos que a gente tem, mas eu quero dividir com ele. Isso às vezes me irrita. Se ele não parar pra me ouvir, eu vou ficar chateada. Às vezes me irrita, mas isso faz parte da Camila. A Camila é assim. Então isso não vai mudar. Não adianta eu querer chegar e falar pra ela assim, pare com isso, você tem que deixar de ser isso. Então ela tem que deixar de ser ela. Então ela tem que deixar de existir para ela poder mudar. Você vive situações assim. Você está cobrando, às vezes, do seu cônjuge uma injustiça. Você está sendo injusto com ele ou com ela. Você está querendo que ele seja uma pessoa que ele não é. Eu queria tanto que ele fosse mais determinado, que ele tomasse atitudes no casamento, que ele tomasse a frente. Mas o cara trabalha e pega o salário e entrega na mão da mulher. Para a mulher resolver tudo dentro de casa. Isso não é uma atitude? Isso não é uma atitude de homem, uma atitude de macho? Mas eu queria que ele fosse lá pagar as contas, que ele fosse no mercado fazer a compra. Que mais que as mulheres falam? Eu queria que a gente fosse dormir e ele fechasse as janelas, conferisse se a porta está fechada. Meu Deus, mas... Queria que ele trocasse a lâmpada quando queima, ele não percebe que a lâmpada está queimada. Eu queria que ele trocasse papel higiênico quando acaba. Tá do lado dele, ele não troca. Aí você faz uma coisa simples, um problema. Você quer conferir as portas por segurança da tua própria família? Vai lá e confere. Mas é coisa de homem. Tá procurando pelo em ovo. Tá procurando pelo em ovo. Você pode ter 10 relacionamentos. 20 relacionamentos. Você não vai encontrar uma pessoa perfeita que te atenda em tudo. E se encontrar, ele é um fingido. Ela é uma fingida. As pessoas, elas têm hábitos, manias e costumes. Sim. Por isso que divorciar, para nós, não é uma solução. Porque você... Não é uma opção. Não é uma opção. Porque, poxa vida, você decidiu, você escolheu aquela pessoa, você decidiu viver uma vida com ela. Uma vida. Uma vida não é 15 anos igual a gente tá casado. É uma vida. Então, poxa, pra que desistir? Pra que entregar? Eu penso assim, que o divórcio, ele tem 2 situações. Quando você pensa, né, em se divorciar, é como se
você desistisse. Uhum. Desistisse de lutar. É mais cômodo. Só que assim, é mais cômodo aparentemente. Por quê? Você tem uma situação, ou de repente várias situações que criou um problema, e você fala assim, não, é muito trabalhoso, já tentei, já lutei, já fiz isso, já fiz aquilo, não dá mais, vou ter que separar, vou ter que me divorciar, não dá. E aí você pensa assim, é mais fácil, porque daí, né, não tem o que fazer. Ah, vou viver em paz, eu sou nova, sou novo. E aí você vai ter que ir em busca de outro relacionamento, de outras pessoas, conhecer tudo de novo aquela pessoa. Aí sabe Deus quais são os detalhes, as características daquela outra pessoa, se vai te incomodar. O passado. Se vai te incomodar ou não. E aí isso acaba se tornando muito trabalhoso. Aí já tá com mais idade. Porque daí você pensa assim, não, Já tá mais chato. é mais fácil separar. Não! É mais difícil separar, porque você vai ter que começar tudo de novo. Ficam e sem marcas. contar que as marcas ficam. E tem a outra questão do divórcio, que é quando você diz, mesmo que você não diga com a tua boca, mas você reforça para o teu subconsciente que você não consegue chegar, você não consegue terminar o que você começou, você não consegue, você não tem força suficiente para conseguir, para vencer. Mesmo que você fale assim, não, eu sei, eu sou forte. Só que aí você acaba criando esse pensamento, mesmo que você não coloque para fora. Mas o teu cérebro vai entendendo isso. Não, é mais fácil para ela desistir, né? Parar por aqui. E aí aquilo reforça. Então, toda vez que você entrar num relacionamento, depois que você se divorciou, né, você decidiu que não queria mais, então toda vez que você entrar num novo relacionamento, você vai pensar assim, não, vou casar, mas se não der, eu me divorcio, eu separo, armado. Porque daí o teu cérebro faz você sentir isso. E aí imagina o que você, por exemplo, que tem filhos, vai trazer para os seus filhos. Aí você vai acabar colocando esse mesmo pensamento na cabeça do seu filho vai crescendo e vai falar assim, não, a mãe era casada com o pai, não deu certo, eles se separaram e hoje eles vivem bem com o outro parceiro, que o outro. E aí a criança cresce, vira um adolescente, se casa na fase adulta e aí vê que não deu certo. Vou me casar com outra pessoa. Aí os valores, família vão se perdendo. E aí você acaba levando isso para o teu filho, é algo que vai passando. E aí você não consegue fortalecer a tua mente. Não, eu vou até o fim. Você não consegue, a tua mente ela fica fraca. E aí acaba acontecendo exatamente isso que a tua mente determinou. Não, você não consegue. Nem adianta você tentar, você não vai conseguir. E aí como é que fica a situação? Claro que a gente tá falando aqui com você que tá num relacionamento e não tá conseguindo sair dele. Perdão. Você tá você tá num relacionamento e não tá conseguindo reverter. E não está conseguindo reverter a situação, está a ponto de divorciar. Só que tem aquelas pessoas que já se divorciaram. E aí, que é o X da questão pra você que já se divorciou, mas e agora? Então eu já me divorciei, agora meu cérebro tá falando que eu não vou conseguir. Não. Se você já se divorciou, você tem um ponto que você pode usar a seu favor, que é a experiência do que deu errado, fazer diferente. E aí você fala assim, não, mas o que aconteceu de errado foi culpa do meu parceiro. Ele quis se divorciar. Ela quis se divorciar. Tá, pode até ter sido ele que quis se divorciar, mas será que só ele fez errado? Será que só ele deu motivo para nessa separação acontecer? Dificilmente. Então, para. Nem que seja lá 1, 2 horinhas no teu tempo, no teu dia, seja à noite, de manhã. Vai lá, senta e começa a pensar. Todos esses anos que você viveu com aquela pessoa e acabou em divórcio, o que você fez de errado? Com certeza, você vai ter ali uma listinha.
Anota aquilo e começa a mudar aquilo ali, mesmo que você não conheça ninguém ainda, você não está em nenhum relacionamento, mas você já conhece os pontos, você sabe aonde você errou, começa a trabalhar naquilo ali, mesmo solteira. Aí você fala assim, não, eu fui muito implicante. Então, se você foi implicante no teu casamento, você, com certeza, você é implicante com outras pessoas também. Então, começa a mudar agora, mesmo que você não tenha encontrado ninguém. Aí você começa a perceber, puxa, aquela minha atitude foi uma atitude de uma mulher implicante. Da próxima vez, eu vou me controlar. Da próxima vez aconteceu de novo. Mas aquilo ali já vai formando algo forte dentro do, né, no teu subconsciente. Aí da próxima vez você vai tentando, até você conseguir. Claro que a gente vai ter falhas, tropeços, mas você tem consciência onde foi que você errou e você tem essa consciência de que você está fazendo algo para mudar aquilo. Excelente. Vamos tocar aqui num assunto. Veio o pensamento de divorciar porque a pessoa adquiriu hábitos que ela não tinha, ela ficou chata, ela ficou insuportável na convivência. Será que ela não ficou assim por tua culpa? Porque a Camila se casou comigo com 19 anos. Eu tinha 22. Muitos dos defeitos que ela tem, eu influenciei. Aí é justo agora eu... não quero mais. Já ouviu aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? A pedra furou por causa da água. Então, alguns ou muitos desses defeitos que ela tem, não vou aqui citar, não é o caso, eu influenciei. E alguns foi eu que causei, eu que obriguei ou encaminhei ela para ter esses defeitos. Aí agora, simplesmente como algo descartável, como um sapato velho, eu digo, não quero mais. Devolvo ela para os pais. Era uma menina, virgem, novinha, agora devolvo ela usada. É justo isso? É minha mulher. É minha esposa. Eu sou o homem dela, eu sou o marido dela. E é com ela que eu estarei até o fim. E esse fim será a morte e não o divórcio. Uhum. Então, o divórcio dói. Ficam as marcas, os filhos não entendem direito, os filhos sempre vão à versão, né, do mais sentimental. É como querer separar um docinho de dois amores. Não dá para separar. Vai ficar Prejuízo. Um pouquinho do branco no escurinho e do escurinho no branquinho. Tem os prejuízos, porque gasta, divórcio gasta. Então não vale a pena. E as marcas, as dores que o divórcio causa é muito mais fortes, intensas do que você lutar, do que você reverter essa situação. Para terminar, nós temos uma crença. Nós cremos em um Deus. Eu e a Camila, nós cremos no mesmo Deus. Não estou falando de religião, estou falando do Deus único. E esse Deus, ele ouve você, como também ouviu a nós. Nós clamamos, pedimos socorro, naqueles momentos insuportáveis, naqueles momentos de dor, e Deus nos ouviu. Ele nos deu saídas aonde pareciam não haver. Então eu aconselho você a começar essa mudança com Deus, e não sozinha ou sozinho. E aí essa luz divina vai te mostrando, vai te orientando o que deve ser feito. E você vai conseguir sim. Risca essa palavra divórcio, essa maldita palavra da sua vida. Comunica ao advogado que você já deu entrada, que você não vai prosseguir com o processo. Desiste do processo do divórcio e começa um novo processo de reconstrução do teu casamento. Uhum. E você que quiser acompanhar a gente pelas redes sociais, a gente está no Instagram como Pode Casal Miranda, TikTok também, Pode Casal Miranda, no Facebook, as nossas redes sociais, Mila_Receitas, eu compartilho um pouquinho da minha vida por lá. Miranda The Bike, nós mostramos lá nossas atividades de ciclismo, o nosso dia a dia ali como atleta, é bem legal. E aproveitando que a gente está esquecendo, já curte esse vídeo, compartilha com as pessoas que você sabe que seria bom ela ouvir o que a gente está falando aqui. Se inscreve nesse canal para você não perder nenhum episódio
E dá uma olhadinha nos episódios anteriores se você ainda não assistiu. E eu acho que é isso, né? É isso. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui e até o próximo episódio.